Eu tenho alguns minutos, eu vou ser bem objetivo, mas eu queria te fazer um convite. Abre o teu coração, Jesus quer falar com a gente essa noite, amém? Eu queria saber se tem algum incendiário comigo aqui, alguém apaixonado por Jesus. Eu quero compartilhar com vocês duas coisas que, se a gente não esquecer em 2021, sem dúvida alguma, esse já é o ano mais poderoso da nossa história. Alguém quer ouvir a respeito do que Deus vai fazer esse ano? Eu quero liberar palavras de vida sobre você. E como nosso pastor sempre diz, palavras não são só palavras. Palavras são como flechas afiadas que alcançam o destino, e depois que elas são lançadas, quem lançou não tem mais controle sobre elas, mas o destino já foi traçado. Palavras são como liberações dos céus, irmão. Jesus disse: olha, eu dou autoridade para vocês ligarem na terra aquilo que será ligado nos céus, e desligarem na terra aquilo que será desligado nos céus. Então não reclame em 2021 de palavras que você não liberou, elas estão à espera de você. Não reclame em 2021 de milagres que não aconteceram, eles estão à espera de você. Ei, irmão, não reclama, tá calor demais, não tem sombra. A sombra que falta hoje é por conta de sementes que a gente negligenciou ontem. Então eu queria te fazer um convite, levanta as tuas mãos em nome de Jesus. Eu quero liberar palavras sobre você. Talvez para quem não crê, são palavras vazias. É positivismo, é autoajuda, mas aquilo que para o mundo é loucura, para nós que cremos é o poder de Deus. Eu quero liberar em nome de Jesus, irmão. Você não vai ter dias vazios, porque a glória de Deus vai encher a tua casa dia após dia. Você não vai ser lembrado pelo quão bom você é. Eu oro para que a marca da tua família seja o quão bom Deus tem sido com você, o quão generoso Deus tem sido com você. Pessoas vão olhar para você e elas não vão conseguir explicar o que está acontecendo. Levanta sua mão mais alto e declara comigo, diga: eu também não vou explicar. Diga: porque o que Deus faz não tem explicação. Alguns vão perguntar como aconteceu, quando foi, irmão. Eu só sei que eu entreguei meus caminhos ao Senhor, confio nele e o mais ele faz. Deus é aquele que nos guarda de dia e de noite, irmão. Se Deus é por nós, declara com autoridade, diga: quem será contra nós? Agindo Deus em nosso favor. Vamos lá, Gorinha. Ele é aquele que guarda a tua entrada e a tua saída. Eu declaro em nome de Jesus, nós iremos por vários caminhos, mas não seremos confundidos. Nós enfrentaremos inúmeros gigantes, mas não seremos vencidos. Nós entraremos em inúmeras batalhas, mas não seremos envergonhados. Nós estaremos debaixo de inúmeras tempestades. Pastor, tempestades, elas sempre virão, mas a gente sabe que Jesus está no barco, então está tudo bem. Eu declaro em nome de Jesus, irmão, seus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua mesa, a tua casa sendo guardada por Deus e renovada dia após dia. E tudo aquilo que o inferno pensou que tinha destruído, declaro comigo com autoridade, diga: aquilo que parecia que estava completamente perdido, diga: eu só não estava entendendo o que Deus já estava fazendo. Diga: tudo que aparentemente eu perdi, diga: em 2021, diga: Deus já começou a fazer. Quem crê que 2021 é o ano do recomeço, irmão? Você pode dar um brado então de vitória em nome de Jesus. Se tem alguém que crê que 2021 já é o melhor ano da nossa vida, pelo amor de Deus, vamos! 2021, irmão, vai ser melhor do que esse ano. Por quê? Porque Deus sempre se supera. A única dúvida que eu teria em relação a 2021 é se Deus falasse: a partir daqui você vai sozinho. Aí eu teria dúvida. Mas como Ele liberou uma promessa, e essa promessa é: eu estarei com vocês todos os dias da sua vida. Irmão, é impossível caminhar com Deus sem a gente ser afiado por Ele. É impossível caminhar com Deus sem a gente ser renovado por Ele. É impossível caminhar com Deus sem a gente ser empoderado por Ele. Então quero que você declare isso, diga: eu e toda a minha casa, diga: vamos viver tempos gloriosos. Léo, esse tempo aqui é real? Eu só tenho mais 4 minutos e 40? Mas tem mais 3 minutos do louvor. Te amo, pastorzão, vamos junto, vamos junto. Eu tenho mais 5 minutos, alguém me dá mais 5 minutos? Amém? Duas coisas que você não pode esquecer. Primeira chave que eu quero compartilhar, e as duas chaves Deus me deu essa semana. Algumas pessoas estavam perguntando: pastor, você tem alguma chave para finalizar esse ano? Eu falei: não tenho, irmão, sinceramente, tudo que eu tinha eu já entreguei, mas Deus me deu duas novas para esse tempo de transição. Primeira coisa que a gente não pode esquecer é que as nossas lágrimas nunca serão esquecidas. Repete isso comigo, diga: as minhas lágrimas, diga, jamais serão esquecidas.
Irmão, a gente olha a Lagoinha expandindo nas nações, do Panamá ao Japão, Itália, a Inglaterra, onde mais? Portugal, somos 16 em Portugal, Espanha. Alguém pode celebrar? Aí você fala assim, por que esse fenômeno está acontecendo? Porque as lágrimas desse pastor que acabou de falar, todas foram recolhidas, mas não começaram hoje. Há décadas atrás, as primeiras lágrimas começaram a rolar. A gente olha os frutos do que alguns homens de Deus estão vivendo hoje, e a gente precisa entender, irmão, os frutos da nossa fé são gerados através de sementes que também são lágrimas. Lágrimas também são sementes. Lágrimas de gratidão, de choro, lágrimas de arrependimento. A palavra de Deus para nós é: arrependei-vos e sabei que eu sou Deus. Irmão, aquietai-vos, corre para mim, se arrepende do que você deixou para trás. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei dos céus e eu sararei a sua terra. Não sei se você já viu alguém arrependido. Eu já passei por inúmeros momentos e tenho que me arrepender dia após dia. Alguém já passou por isso? A gente é lavado em lágrimas. A grande verdade é que a nossa geração, e eu falo agora para adolescentes e jovens, está com fome por avivamento. Mas eu quero te lembrar que não há avivamento se não há arrependimento. Irmão, nenhuma lágrima vai ser esquecida. Falta alguns minutos para acabar 2020. Ainda dá tempo da gente falar: Deus, me perdoa, eu quero te buscar mais em 2021 do que eu te busquei esse ano. Eu não quero só sentar para ser alimentado, eu quero alimentar também. Eu quero caminhar mais, eu quero mergulhar mais, eu quero fluir mais, eu quero viver mais milagres, eu quero crer mais do que eu creio até aqui. Alguém está comigo ainda, pelo amor de Deus? Olha o que o salmista diz, Salmo 56. Registra tu mesmo o meu lamento e recolhe as minhas lágrimas no seu odre. Acaso não estão anotadas todas elas em seu livro? Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro, e com isso eu saberei que Deus está a meu favor. Salmos 126 diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Mateus 5,4 diz: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Pastor, você está pregando sobre chorar? Irmão, a gente precisa chorar um pouco mais, talvez, do que chorou até aqui. Porque é impossível Deus rejeitar um coração contrito. Você está comigo? Você quer um fundamento bíblico para que a gente possa se quebrantar e, se necessário for, chorar na presença dele? João 11:35. Jesus chorou. Pastor, então você está dizendo que chorar é a chave que vai mudar minha história? Não. A gente se quebrantar diante dele é o primeiro passo, mas eu quero liberar algo sobre você. Não há vergonha em chorar, mas não há milagre se ficarmos apenas chorando. Pega essa chave, irmão. Não há vergonha alguma em chorar, mas não há milagre se ficarmos apenas chorando. Eu quero te fazer um convite, irmão. A gente precisa de coragem para viver o novo. Você pode levantar suas mãos. Eu só tenho mais 35 segundos. Eu preciso liberar a segunda chave. Diga eu. Diga vou viver o novo. Diga não importa o que se levantar contra mim. Diga o que habita em mim. Diga é muito mais poderoso do que todos os inimigos que me cercam. A segunda chave que eu quero compartilhar com você, irmão. A primeira é que a gente precisa lembrar que as nossas lágrimas nunca serão esquecidas. A segunda eu aprendi com José. Irmão, tentaram parar José, tentaram calar José, tentaram frustrar José, tentaram impedir José de fluir, tentaram apagar o nome de José da história, tentaram tirar José da herança do pai, tentaram calá-lo, mas a gente aprende algo com José. Você está comigo ainda? Diga amém. José, em cada tempo que vivia, por mais que não soubesse para onde estava sendo levado, ele tinha uma certeza: o meu futuro não está nas mãos de ninguém. Irmão, olha para mim, deixa eu liberar sobre você. O meu futuro não está nas mãos dos meus irmãos que me querem mal. O meu futuro não está nas mãos dos meus perseguidores, nem daqueles que me escravizaram. O meu futuro não está na mão de Potifar, nem da sua mulher. O meu futuro não está na mão de ninguém. Então, em tempos maus, alguns poderiam dizer: José, Deus se esqueceu de você. Não, o meu futuro não está na mão de homens, porque o meu futuro já foi depositado nas mãos de Deus.
Então tentam me calar, mas é Deus quem dá a voz. Tentam me parar, mas é Deus quem move os meus passos. Tentam me confundir, mas é Deus que é o meu caminho, a verdade e a vida. Não me deixará tropeçar. Ele dá ordem aos seus anjos para que eu sequer tropece em pedra alguma. Tentam me confundir, mas habita em mim o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Tentam me diminuir, irmão, o seu inimigo está tentando discutir o teu passado, mas Deus continua desenhando o seu futuro. Tentam me chamar do meu pecado, ei, agora você vai finalizar de pé. O teu inimigo sempre vai te chamar pelo teu passado, porque ele conhece todos os teus pecados e nunca vai te chamar pelo nome. Mas Deus, mesmo conhecendo todos os nossos pecados, continua nos chamando pelo nome, dizendo: ei filho, eu sou por você. Nada nem ninguém pode te parar. Levante suas mãos, eu vou finalizar agora. Declare com autoridade, diga: nenhuma das minhas lágrimas, diga, vai ser esquecida. Diga: 2020 não foi um ano de perdas. Diga: foi a escola da fé. Diga: e eu creio, e eu confesso, e eu declaro: o meu destino não está na mão de homens, nem de presidentes, nem de economia, nem de calendários. Diga: eu já derramei aos pés de Jesus todos os meus dias. Seja feita a sua vontade, Paizinho, assim na terra como já é feita nos céus. Se você recebe isso, irmão, você pode celebrar Jesus no seu lugar. Se tem alguém que crê que 2021 vai ser poderoso, você pode fazer barulho. Se você quer, você pode fazer mais do que isso, irmão. Aplauda ele, celebra ele. Santo! Lucas 2:20 diz: da mesma forma, depois da ceia, Jesus tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, que foi derramada em favor de vocês. A primeira chave que eu quero liberar é que a aliança protege você. Declare isso para quem está do seu lado. Fala: a aliança de Deus protege você. A aliança te protege. Nas últimas semanas eu falei muito sobre algo que é tão poderoso e às vezes passa despercebido. Talvez você já tenha me ouvido falar isso 2, 3 vezes, mas a gente olha para aquele milagre, a gente olha para a intervenção de Deus através da vida de Davi. A gente acha absurdo o fato de alguém tão pequeno vencer um homem tão grande, mas a verdade é que Davi olhou para aquele gigante e ele viu uma fragilidade enorme nele. Davi carregava uma aliança de Deus. Ele olha para um homem que não tem uma aliança de Deus, e para ele fica muito fácil, para ele fica muito simples. Quem é esse homem sem aliança que vem afrontar um exército que caminha debaixo de uma aliança? A gente falou sobre isso nas últimas semanas. Você está comigo ainda? Diga amém. Eu queria respaldar isso, eu queria complementar isso com algo que Deus falou comigo. Sabe, a gente precisa entender algo que é tão simples, mas vai mudar a história de alguém aqui. Deus não tem aliança com os seus inimigos. Deus não tem aliança com o medo. Deus não tem aliança com a morte. Deus não tem aliança com a ansiedade. Deus não tem aliança com a falta. Deus não tem aliança com a mentira. Deus não tem aliança com a confusão. Deus não tem aliança com a miséria. Deus não tem aliança com a dor. Então, quando uma dessas coisas afrontar você, você precisa lembrar que aquilo que te afronta não tem uma aliança, mas você tem. Aquilo que vem contra você não carrega uma aliança, mas você carrega. Os seus inimigos estão desprotegidos, são vulneráveis, não carregam uma aliança de Deus, mas você foi revestido, está guardado, é protegido, é escondido. Deus fez uma aliança com você. Isso é suficiente, igreja, olha para mim, isso precisa ser suficiente. O que vai te animar não é uma palavra de ânimo no domingo. O que vai te manter com bom ânimo é saber que Deus tem uma aliança com você. Tem muita gente inconstante na sua jornada de fé, porque está esperando de experiências de culto ou de homens algo que só a aliança pode te dar. Você vai prosperar por quê? Porque Deus fez uma aliança com você, e Ele é um Deus de que nada há falta. Você tem que crer nisso e acessar isso e usufruir isso. Não há falta nos céus, não vai faltar nada na minha casa também. Não há medo nos céus, não vai ter medo imperando na minha casa também. Não há dúvida nos céus, não tem espaço para dúvida na minha casa também.
é se apossar das realidades dos céus. Quando a gente começa a olhar para os nossos inimigos com essa perspectiva, a vulnerabilidade deles fica tão clara. Eu sei que você tem enfrentado, mas talvez alguém aqui esteja enfrentando medo. Eu quero que você lembre de todas as vezes que o medo bater a sua porta, você precisa lembrar: o medo não tem uma aliança com Deus que eu tenho. Quem é esse sentimento que não carrega uma aliança com Deus, que vem tentar roubar a alegria de alguém que está debaixo de uma aliança de Deus? Os demônios não têm aliança, Satanás não tem aliança, a morte não tem aliança, as doenças não têm aliança, mas você tem uma aliança, e ela foi feita com sangue, não qualquer sangue, o sangue de Jesus. Sabe, o sangue de Jesus, ele é tão poderoso, e às vezes a gente olha para essa dinâmica da redenção, e a gente acha que o sacrifício de Jesus teve preço de sangue, mas vai muito além do que o preço de sangue. O sacrifício de Jesus teve o preço do sangue de um filho. Eu tenho 3 filhos, eu tenho a Cecília de 9, o Benício de 2 anos e pouquinho, e a Chloe de 10. Irmão, eu amo essa igreja, mas eu jamais daria um filho meu por ela. Eu amo a Kezinha, eu até me daria por ela, mas eu jamais daria um filho nosso por ela. Por quê? Porque os nossos filhos são a última linha de expressão, de desprendimento de quem a gente é. Você abre mão de qualquer coisa para dar para o seu filho. Você deixa de comer para o seu filho comer. Você sente frio se só tiver um agasalho para dar para o seu filho. Alguém aqui concorda? Algum pai aqui está entendendo o que eu estou falando? Faz sentido para você? Quantos pais no período da falta abrem mão de coisas para si, para dar para os seus filhos? Não compram roupa há muito tempo, mas os seus filhos estão bem vestidos. Não comem o que gostariam há muito tempo, mas os seus filhos comem tudo aquilo que gostariam enquanto crianças. Por quê? Porque um pai, ele entendeu que a vida do seu filho é uma expressão e uma continuação da sua própria história. Então, irmão, eu quero que você entenda que a aliança que Deus fez com você não teve o preço de sangue só, teve o preço do sangue de um filho. A Bíblia diz que Deus amou você de tal maneira que Ele aceitou a possibilidade de ficar sem Jesus por alguns dias, mas Ele não aceitou a ideia de ficar sem você para sempre. Você pode celebrar esse amor de verdade? Será que alguém pode celebrar Jesus? Isso é o Evangelho, essa é a nova aliança. Deus preferiu sentir a dor da perda de um filho do que você sentir a dor da ausência de um pai. A Bíblia diz que nós fomos adotados, recebemos o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba Pai. Irmão, olha para mim, Deus não só criou você, como Ele resgatou você, Ele desejou você, Ele desenhou você. Fala com autoridade, diga: a aliança me protege. Isaías 61:7 diz: em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla, e ao invés da humilhação, ele se regozijará na sua herança. Você tem uma herança, irmão. Você carrega um nome. Você está debaixo de uma unção. Você está debaixo de palavras. Você foi formado com promessas. E é por isso que o inferno odeia a igreja. Porque não importa o que a gente tenha feito, se corrermos para os pés de Jesus, encontraremos nele descanso, socorro, perdão, restauração, reconciliação. E é por isso que o inferno odeia suas promessas, é por isso que o inferno odeia sua casa, sua família. Mas o problema é deles, não é nosso. Deus nos amou primeiro, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor nos encontrou. A gente estava perdido, a gente estava ferido. Sabe, a parábola do bom samaritano fala sobre esse encontro de Jesus com a criação. E muita gente fala sobre essa parábola como se ela tivesse ligada só à ação social ou a gente ajudar alguém. Mas a parábola do bom samaritano vai muito além de uma assistência. A parábola do bom samaritano fala basicamente sobre redenção.
quando essa parábola é citada na Bíblia, a Bíblia diz que um homem estava caído no meio do caminho, ele foi assaltado e ele foi deixado quase morto, e é uma referência ao propósito do inferno contra você. O inimigo veio para roubar, para matar e para destruir. E a Bíblia diz que então vem um religioso, vem um sacerdote pelo mesmo caminho. Fala comigo, pelo mesmo caminho. E ele passa do outro lado e não faz nada. E logo depois vem um levita, alguém que cuidava das coisas do templo, pelo mesmo caminho. Fala comigo, pelo mesmo caminho. E não fez nada. E muita gente acha que essa parábola está falando sobre a frieza da religião, mas é algo muito mais glorioso do que isso. Alguém está comigo? Diga amém. Irmão, essa parábola está falando sobre a ineficiência da religião diante de algo que só Jesus poderia fazer. O que essa parábola está dizendo não é que a religião escolheu não fazer. O que essa parábola está dizendo é que a religião não podia fazer aquilo que Jesus fez, porque a religião veio pelo mesmo caminho. Um homem que foi formado em pecado não pode tirar a criação do pecado. Um homem que veio pelo mesmo caminho de pecado não pode tirar alguém do pecado. Mas a Bíblia diz que então um samaritano em viagem, a palavra está falando basicamente de Jesus, está apontando para o Messias. Ele não era daqui, mas ele veio para cá, ele veio de viagem por um caminho diferente. E quando ele encontra o homem caído, por que socorre? Porque só Jesus poderia fazer por você aquilo que ele fez por você. A religião não pode salvar você, o pastor não pode salvar você, o padre não pode salvar você, a igreja não pode salvar você, mas Jesus pode. Há poder no nome de Jesus para curar, para salvar, para libertar, para restaurar. Alguém aqui crê nisso? Pelo amor de Deus, diga: eu creio que há poder em Jesus. Diga: para redimir todas as coisas. Diga: e a nova aliança feita pelo sangue dele é o que me mantém de pé. A Bíblia diz que esse bom samaritano, vindo em viagem de um caminho diferente, olha para aquele homem e vê graça nele, coloca vinho e óleo sobre as suas feridas, aponta para o vinho novo, o sangue do cordeiro, e aponta para uma unção fresca. Deus quer não só curar você de feridas antigas, mas Deus quer revestir você de autoridade para viver o novo. O evangelho, irmão, olha para mim, não é um testemunho pautado só em eu fazia e não faço mais, eu fazia e não faço mais. Não, isso é chegar no ponto de neutralidade. O evangelho não quer parar quando ele traz você para o marco zero. O evangelho começa quando todas essas coisas terminam. Eu fazia e não faço mais, mas agora com Jesus eu estou vivendo uma coisa nova. Meus pensamentos não são mais os mesmos. Deus está me levando ao novo e vivo caminho. Existe algo novo sendo gerado diante dos meus olhos. Alguém crê nisso? Diga amém. A Bíblia diz então que aquele bom samaritano pega um homem ferido, caído. Pastor, que homem era aquele? Aquele homem era você. Aquele homem era eu. A gente usa essa expressão de aceitar Jesus, mas se a gente for analisar ela fundamentalmente, ela não faz sentido. Porque ninguém aqui aceita Jesus. Foi Jesus quem aceitou você. Você só está dizendo: eu concordo com isso. A palavra de Deus diz: não foram vocês quem me escolheram, mas eu escolhi a vocês. Você percebe que aquele homem caído não levantou e ele foi correndo pedir ajuda? Aquele homem caído não conseguia levantar, mas o socorro chegou até ele. Foi isso que aconteceu na sua história. Jesus foi ao seu encontro, Jesus te abraçou no meio da sua bagunça, Jesus viu graça em você quando ninguém vinha, Jesus, ele cuidou de você quando ninguém cuidava, Jesus restaurou você quando tudo parecia perdido. E é por isso que nós estamos de pé, porque a aliança que Deus fez com você através do sangue de Jesus é o motivo de você crer que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. É o motivo de você crer que o Senhor é o teu refúgio, a tua fortaleza, socorro presente na hora da angústia. É o motivo de nós crermos que se nós clamarmos, Ele enviará a resposta. Se nós batermos, a porta se abrirá. A aliança de Deus é o que protege você. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Sabe o que é precioso? A Bíblia diz que depois que esse homem ferido ele é levado, o bom samaritano coloca ele numa hospedaria. Fala comigo, hospedaria.
Ele paga o preço. E ele fala: eu vou voltar. Você sabe o que é essa hospedaria? Essa hospedaria é a igreja. Jesus salvou a criação e colocou enxertada no corpo, que é a igreja. E ele disse: eu vou voltar, eu paguei o preço, mas eu vou voltar para buscar você. E é debaixo dessa aliança que a gente está. E se isso não fizer a gente celebrar, nada mais faz, porque qualquer coisa que não tenha isso como base não é evangelho. O evangelho fala a respeito do lugar que a gente estava e do lugar que Jesus nos levou. O evangelho fala a respeito de redenção. O evangelho fala a respeito de perdão de pecados. O evangelho fala a respeito de remissão. O evangelho fala a respeito de restauração. O evangelho fala a respeito do novo de Deus invadindo a nossa história. Alguém crê nisso? Diga: eu creio que o sangue de Jesus, diga, é o que me mantém de pé. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu! Então você que pode, abre comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios 4, versículo 16. Eu quero compartilhar com vocês hoje uma mensagem que fala sobre renovo. Quantos querem ser renovados por Deus? Diga: eu quero. Deus falou muito ao meu coração a respeito de renovo, e eu creio que existem pessoas aqui que precisam ser renovadas. Sabe, a boa notícia é que Deus é maior interessado em fazer isso. Amém? E aí quando eu cheguei aqui, o Marlon falou, eu perguntei: mano, e aí, como é que foi o primeiro culto? Ele falou: cara, foi maravilhoso, foi incrível. E o pastor pregou sobre renovo. Eu falei: então existe algo em Deus que vai ser gerado aqui hoje. Amém? 2 Coríntios 4, 16 até o 18, você que achou, acompanha comigo aqui. Diz: por isso não desanimamos, porque embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim nós fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Quantos podem dizer glória a Deus por essa palavra? Sabe o que eu acho incrível em 2 Coríntios 4,16? O que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, tudo aquilo que você enfrenta de tribulação, de dificuldade, circunstâncias, tudo isso é leve e momentâneo. Talvez alguns de nós, se a gente pudesse falar para Paulo e se encontrar com ele hoje, a gente diria: Paulo, você está dizendo isso, mas você não sabe o que eu enfrento. Você não tem ideia das dificuldades que eu passo na minha casa. Você não sabe como é que está o meu casamento. Você não sabe o que eu tenho enfrentado com os meus filhos. Agora, é interessante que o mesmo homem que declarou isso foi um dos maiores homens até hoje a terem revelações a respeito do Evangelho e do Reino de Deus. Mas ele morreu sozinho. Se a gente fosse analisar hoje sobre a nossa ótica, a caminhada de Paulo, a gente diria que Paulo não teve sucesso. Agora, a grande questão é: segundo aos olhos de quem Paulo não foi bem sucedido? Se a gente for analisar tudo aquilo que a gente tem buscado hoje em Deus, muitas coisas que a gente tem passado, a gente entenderia de que Deus não está com a gente, porque muitas vezes nós temos o entendimento que Deus é bom ou ruim, dependendo das circunstâncias que nós estamos passando. Quantos estão entendendo isso? Se eu estou vivendo um momento bom, Deus é maravilhoso. Se eu estou vivendo um momento de crise, Deus, onde é que você está? Na verdade, Deus, ele continua sendo Deus, apesar daquilo que eu passo, porque como o que Paulo declara em 2 Coríntios, tudo que eu passo é leve e momentâneo, se comparado àquilo que está por vir. Ei, eu não sei o que você tem passado, mas a palavra de renovo que eu vim compartilhar com você é que aquilo que está sendo gerado em Deus para a tua vida é infinitamente maior do que os seus olhos têm visto.
Paulo declara, olha, não se pode comparar porque interiormente nós estamos sendo renovados dia após dia, e os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim nós fixamos então os olhos não naquilo que se vê. Você pode declarar isso? Diga, os meus olhos não estão naquilo que se vê, pois o que se vê é transitório. Você pode declarar isso mais uma vez? Diga, o que eu vejo é transitório. O que me cerca vai passar, mas aquilo que Deus está fazendo permanece para sempre. Você quer saber aquilo que Deus tem gerado na tua vida? Alguns jovens me procuram às vezes e falam, pastor, eu quero saber quando algo é de Deus e quando não é. Muito simples, aquilo que é gerado em Deus, ele permanece. A palavra de Deus tem uma passagem que eu sou apaixonada por ela. Jesus ele começa a falar a respeito de dois homens que constroem uma casa, e ele fala, olha, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é comparado a um homem que constrói uma casa sobre a terra. E aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Quantos aqui já ouviram essa passagem? Agora o que eu acho interessante é que a palavra diz que os ventos fortes, as tempestades e as chuvas vieram sobre as duas casas. Outra coisa que me chama a atenção é que Jesus ele diz que aquele que constrói sem os fundamentos sobre a terra, ele conclui a sua casa também. Ambos concluíram o que estavam fazendo. Ei, sabe o que isso me ensina? Nem tudo que dá certo é certo. Eu creio que o homem que constrói a sua casa sobre a terra, ele até termina mais rápido do que aquele que constrói sobre a rocha, porque ele não perdeu tempo fazendo os fundamentos. Quantos estão entendendo? O homem que construiu sobre a terra, talvez ele tenha olhado para aquele construído sobre a rocha e ele tenha terminado antes. Eu acredito que ele até gastou menos. Ei, concluir um projeto que você deseja não significa que Deus está nele, porque a questão não é se a gente consegue experimentar coisas novas, a questão é quanto tempo elas duram. O que Deus está dizendo para nós é, ei, mantenha os olhos não naquilo que se vê, porque toda a tua conquista material, se não estiver em mim, ela passa. Mantenha os seus olhos não naquilo que se vê, porque toda crise que pode estar sendo gerada dentro da tua casa, eu dou uma palavra e ela cessa. Mantenha os seus olhos não naquilo que se vê, porque todo problema que você pode estar enfrentando hoje, daqui a algum tempo, é só um testemunho daquilo que eu fiz. O que Jesus está convidando é o seguinte: construa a tua história sobre a minha palavra, ou seja, construa a tua história sobre a rocha, porque momentos difíceis vêm, as circunstâncias vêm, mas aquilo que eu faço permanece para sempre. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Aquilo que eu faço permanece para sempre. Sabe, essa mensagem que eu quero compartilhar hoje fala a respeito de renovo. A primeira coisa que a gente precisa entender é que renovar, se você chegou no momento em que você precisa ser renovado, eu quero te dar um conselho: não tente fazer de novo da mesma forma que você sempre fez. Sabe, tem uma frase de Einstein que me chama a atenção. Ele diz que loucura é você fazer sempre as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que se você deseja que 2017 seja o melhor ano da sua vida, você precisa mais do que apenas uma declaração. Você precisa ter atitudes de fé que caminhem junto com ela. Você precisa vir aqui e declarar: 2017, eu creio, já é o melhor ano da minha vida. Mas caminhando com essa declaração, você precisa ter atitudes de fé. Você quer ser renovado hoje? Quantos querem? Então o meu conselho é, agora que Deus te dá uma nova chance, faça tudo de acordo com a vontade dEle, porque aquilo que Ele faz permanece para sempre. Tem outra coisa que me chama a atenção, se eu não me engano, está lá em Romanos 8, que fala que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E logo depois, no versículo 31, ele diz: e se Deus é por nós, quem será contra nós? Você quer uma receita para que tudo aquilo que você faz permaneça de pé? Eu vou te dar uma direção: é só você deixar Deus agir por você, porque aquilo que Ele faz permanece para sempre. Quantos estão entendendo isso? Então eu quero começar essa mensagem de hoje falando sobre renovo.
E eu creio que pessoas vão sair daqui completamente renovadas por Deus. Sabe, tem uma frase de Agostinho que me chama muita atenção. Olha só que incrível isso. Agostinho, ele disse: eu já li em Platão, em Sócrates e outros filósofos algumas palavras sábias, mas eu nunca li em nenhum deles: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. O que Agostinho está dizendo é que o Evangelho não é uma boa ideia. O Evangelho não fala a respeito dos nossos pensamentos. O Evangelho fala a respeito do poder de Deus para transformar toda a nossa história. Ele está dizendo: olha, eu já vi grandes pensadores falando coisas muito sábias, mas eu nunca vi nenhum pensador poder declarar: vinde a mim, você que está cansado, porque eu te aliviarei. A boa notícia é que aquele que pode aliviar toda a tua carga, aquele que pode renovar teu coração, aquele que pode renovar tuas forças, a tua expectativa, as tuas esperanças, ele já está aqui, ele deseja fazer isso. A palavra de Deus diz que da parte dele, para todas as promessas que ele nos fez, nós já temos o sim e o amém. Você sabia que tem pessoas que têm promessas de Deus, mas vivem como se estivessem aguardando Deus desejar fazer, sabe? Aquilo que Deus te prometeu, na mesma hora em que Ele declarou, Ele já desejou fazer. Ele só está esperando você estar preparado para receber. Pastor, eu tenho tantas promessas de Deus e elas não se cumpriram. Deus está aguardando e Ele está mais ansioso do que você para cumprir. Amém? Glória a Deus. Sabe, o Evangelho é o poder de Deus para gerar transformação em nós. E é sobre esse poder que eu quero falar hoje. É muito comum em todo início de ano a gente ter expectativas sobre renovar. É muito comum no início do ano a gente desejar renovar o nosso casamento, a gente renovar a nossa casa, a gente renovar os nossos sonhos, os nossos projetos. Mas sabe, eu percebi que às vezes a gente tem uma visão equivocada a respeito de renovar. Às vezes a gente entende que renovar é jogar tudo fora e começar do zero. Você sabia que tem algumas pessoas que têm jogado o casamento no lixo porque parece que não deu certo? Tem pessoas que têm jogado relacionamentos no lixo porque algumas coisas não estão dando certo. Isso é reflexo da nossa geração. A nossa geração trata algumas coisas como se fossem descartáveis. Relacionamentos hoje são descartáveis, casamento hoje tem se tornado descartável para muitos. Você sabia que até o pastoreio para alguns tem se tornado descartável? Se eu não gosto da palavra do pastor, eu vou embora e procuro uma igreja que eu goste mais. Se o pastor não tem mais tanto tempo para mim, eu vou trocar de igreja e vou procurar alguém que goste mais ou que me dê mais tempo. Preste atenção. O que eu vim declarar é que renovo da parte de Deus não significa jogar tudo fora. Você não vai precisar abrir mão da tua família. Deus vai fazer algo novo na tua casa. Você não vai jogar fora o teu chamado. Deus vai renovar você com aquilo que Ele sempre te chamou para fazer. Quantos estão entendendo? Você não precisa abrir mão dos sonhos que Deus te deu. Ele vai gerar algo novo naquilo que Ele sempre te prometeu que ia cumprir. Pastor, eu quero viver algo novo, eu quero ser renovado. Então mantenha firme aquilo que Ele te prometeu, e Ele vai fazer algo novo aonde você está. Você não precisa sair de lugar, você não precisa mudar de trabalho, a não ser que Deus te dê uma direção para isso. Você não precisa fugir dos problemas, você não precisa fugir da crise. Sabe, eu tenho visto alguns jovens que, quando algo começa a dar errado, eles tentam pular para um outro projeto, e para um outro, e para um outro. Preste atenção. Jesus, em todo o tempo que Ele caminhou, Ele não fugiu dos problemas. Pelo contrário, quando os problemas vinham diante dele, Ele declarava uma palavra, e aquilo que era ruim se tornava bom. Quantos estão entendendo isso? Sabe, eu creio que uma palavra de Deus é capaz de mudar toda a tua história. Uma palavra de Deus foi capaz de ressuscitar Lázaro. Uma palavra de Deus foi capaz de tornar um cego de nascença agora enxergar. Uma palavra de Deus através de Jesus mudou toda a história de quem caminhava ao lado dele. Sabe qual é a boa notícia? A mesma palavra que Ele liberou naquela época continua viva hoje, vai mudar você também. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre 2 pontos capazes de mudar completamente o meu ano de 2017. Sabe, eu estava procurando para compartilhar com vocês o significado de renovo. E eu achei um significado interessante. Renovo significa um galho novo que brota do topo de uma árvore recém-cortada e dá origem a uma nova árvore.
Renovo é um galho novo que nasce em meio a algo que acabou de ser cortado. Vou falar para a galera desse lado que eu vi, sabe? Renovo é algo novo que nasce em meio a uma árvore que acabou de ser cortada. A palavra de Deus diz que aqueles que estão em Cristo, preste atenção, Ele é a videira verdadeira e nós estamos enxertados nele. Sabe o que eu vim declarar? Não importa o que você passou, enquanto você se mantiver nele, você vai continuar frutificando. Pastor, 2016 foi traumatizante para mim, então se prepara, porque onde houve corte, agora há renovo de Deus. Você pode aplaudir a Ele por isso? Glória a Deus. Aonde há crise, é onde Deus se manifesta. Ei, a gente precisa entender. Sabe, às vezes a gente esquece como Deus se relacionou durante todo o tempo através da história. Você sabe aonde o Deus do impossível se revela? Em meio a impossibilidades. Às vezes a gente quer colocar Deus numa caixinha, a gente quer que Ele se revele em meio às nossas vontades. Não é assim que funciona. O Deus do impossível, Ele vai se revelar para você quando tudo diz que não. Aí Ele entra na história e Ele muda completamente ela. Sabe, eu passei por momentos na minha vida que eu não desejei ter passado, mas em meio àqueles momentos Deus se revelou para mim como alguém que poderia fazer infinitamente mais do que eu imaginava. Sabe o que essas experiências trazem para a gente? Uma porção maior de fé. Quando alguns problemas hoje tentam se levantar, eu sei o Deus que veio comigo nas batalhas anteriores, eu sei que Ele vai continuar vencendo todas elas. Eu tenho um pai que é maravilhoso, e eu sempre compartilho aqui coisas que eu já vivi com meu pai. Eu sou apaixonado pelo meu pai, e ele é muito humilde, ele é muito carinhoso. Os jovens aqui conhecem ele, são apaixonados por ele também. E ele costuma dizer: ah, meu filho é o meu pastor. Eu tenho tanto prazer de pedir conselho para André, porque durante o tempo que a gente era sócio, eu passei por tantas crises, e André parecia que ele ficava sempre inabalável. Só que hoje eu posso compartilhar com eles coisas que ele não via antes. Já teve momentos em que dentro do escritório eu me tranquei no banheiro e eu chorei. Já teve momentos que dentro do escritório, no meio do dia de trabalho, eu entrei dentro do banheiro, me tranquei e eu clamei. As pessoas ao seu redor às vezes vão olhar para você e não vão imaginar aquilo que você está passando. É porque na verdade você não precisa que tenham pena de você. Você sabe quem te mantém de pé e quem vai cumprir as promessas ao teu redor. Você está com o rosto um pouco inchado, quem foi? Não, eu estou alegre. Tem algo novo de Deus sendo gerado. Sabe, o corte pode até estar doendo, mas você crê que existe algo novo sendo gerado no lugar. Aonde houve vergonha, agora Deus traz para nós dupla honra. Aonde houve crise, agora Deus traz para nós honra, unção, crescimento, romper. É assim que Deus faz. Eu me lembro inúmeras vezes trancado no banheiro daquele escritório, chorando por dentro, dificuldades na minha casa, dificuldades financeiras. Eu já passei por dificuldades que você não tem nem noção. Eu já passei por crises dentro da minha casa de saúde que você não tem ideia. Mas sabe, eu olho para trás e vejo o Deus que me sustentou naquela época. Quem é capaz de deter quando Deus age a meu favor? A gente precisa crer nisso. Pastora Vânia, ela fala algo que me chama muita atenção. Às vezes algumas pessoas vão pedir bolsa do Carisma ou desconto, e ela fala algo interessante. Ela pergunta assim: meu filho, se eu te falar que eu vou te dar um desconto até o final do ano, você acredita na minha palavra? Aí o aluno fala: claro, pastor. Meu filho, se eu falar que eu vou pagar todo o Carisma para você, você acredita na minha palavra? Claro, pastor. Então por que você acredita naquilo que eu falo, mas muitas vezes você não acredita naquilo que o próprio Deus fala? O seu Deus já declarou que vai suprir todas as suas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. Sabe, às vezes a gente dá mais atenção ao que outros falam do que o próprio Deus nos fala. Eu não sei se você já teve momentos assim. Eu já tive momentos na minha caminhada com Deus que a preocupação com o que os outros falavam a meu respeito era maior do que o que Deus pensava a meu respeito. Sabe qual é o problema de viver assim? É que enquanto a gente está recebendo aceitação, está tudo bem. Mas se a aceitação parar, a gente para no meio do caminho com ela. Sabe, o pastor Drummond, ele fala algo que mexeu demais comigo, eu quero compartilhar com vocês. Se não é a aceitação que te mantém de pé,
não é também a rejeição que vai te paralisar. Ei, se não são as pessoas ao teu redor que te colocaram aonde você está hoje e te deram a família que você tem, não são elas que têm poder para mudar a tua história. Se não é a opinião de quem te cerca ou trabalha contigo, que gerou você desde antes de todas as coisas, não são eles os únicos capazes de mudar toda a tua história. Ei, preste atenção no que eu estou falando. A gente tem que entender quem nós somos em Deus e o amor que Ele tem por nós. A palavra de Deus diz que Ele nos amou de tal maneira que Ele deu o único filho que Ele tinha, para que agora todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. A palavra dele também diz que se Ele deu o seu único filho, não nos dará também juntamente com Ele todas as coisas? Sabe, se eu creio que Deus Ele foi capaz de entregar o seu filho por mim, eu creio que Ele não vai deixar de fazer nada a meu favor. Quantos estão entendendo isso? Não se limite àquilo que outros falam a teu respeito. Eles não te conheciam antes de Deus te gerar. Não se limite ao que as pessoas têm falado sobre a tua família. Eles não conheceram a tua família antes de Deus gerá-la. Não se limite à opinião dos outros. A opinião deles é passageira, mas aquilo que Deus tem para você permanece para sempre. Sabe, eu tenho compartilhado sobre algo que Deus tem falado demais comigo. Eu falei domingo passado sobre as promessas que já estão em nós. Você pode declarar isso comigo? Diga: a promessa está em mim. Alguns domingos atrás eu compartilhei sobre aquilo que é real dentro de mim vai mudar a realidade ao meu redor. Eu creio que muitos não estavam aqui, mas eu compartilhei uma palavra que fala a respeito de Jesus no meio de uma tempestade. Essa passagem é muito conhecida. Jesus, ele está no meio de uma tempestade, enquanto está todo mundo desesperado, ele está dormindo. Os discípulos então vão lá, chamam ele, acordam ele desesperados, perguntam: mestre, você não está preocupado que a gente vai morrer? E só para resumir, Jesus ele levanta e ele dá uma ordem: se aquieta e cessa toda a tempestade e todo o vento impetuoso. Ei, acompanha comigo aqui, olha só que poderoso. Sabe o que eu aprendo com Deus? O que Jesus fez foi muito mais do que dar uma ordem ao mar e aos ventos. O que Jesus fez foi declarar que as realidades que já existiam dentro dele mudassem as realidades ao seu redor. Os discípulos estavam com medo. Sabe qual era a realidade que havia dentro de Jesus? Paz. A tempestade veio, o que existe dentro dele? Paz. Ei, acompanha comigo, isso vai ser libertador. Eu creio que vida de Deus vai fluir em você. Creia e retenha essa palavra. Alguns discípulos com medo da morte, alguns até questionando Jesus. Eu não sei se você já passou por momentos assim, em que a gente vira para Deus e pergunta: Deus, será que você não está vendo o que eu estou passando? Você não está vendo a minha situação? Você não se preocupa comigo? Olha que contraditório. Se ele respondesse, ele diria: como assim? Eu dei o meu único filho no teu lugar para que você não pereça. É você que precisa confiar na minha palavra. Eu já te falei o que eu tenho a teu respeito. Eu tenho promessas para você. Eu tenho pensamentos de paz e não de mal, para que eu e você receba o fim que deseja. Como assim? Como assim? Deus, a minha esposa me traiu. Pai, meu filho está drogado. Pai, minha empresa quebrou. Você não está olhando para mim, filho, você não está entendendo. Não fixe os seus olhos naquilo que é visível, porque aquilo que é visível é transitório, mas aquilo que você não vê permanece para sempre. Olha isso, cara, que libertador. Jesus está no meio de uma tempestade. Você pode declarar isso? Diga: Jesus está no meio de uma tempestade. Agora eu quero te fazer uma pergunta: o que tinha ao redor dele? Pode responder. O que tinha ao redor de Jesus? O que estava acontecendo ao redor dele? Tinha uma tempestade. O que era visível aos olhos daqueles homens? Agora, por que Jesus estava tranquilo? Porque ele não se move por aquilo que ele vê, ele se move por aquilo que ele crê. A palavra de Deus dizia a respeito dele que darei ordem aos meus anjos a seu favor, para que você nem sequer tropece em pedra alguma. Ei, você é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Você é o Filho de Deus, aquele que vai retirar o pecado do mundo. Sabe por que Jesus estava tranquilo?
porque ele sabia qual era o projeto de Deus para ele. Então ele sabia, ainda não se cumpriu, eu não vou morrer. Ainda não se cumpriu o que Deus declarou, não chegou a minha hora. Ei, entenda isso. Ainda não se cumpriu as promessas do meu Pai, não vai ser aqui que eu vou morrer, porque eu vou vencer o inferno e a morte, e eu vou dar vida para todo aquele que crer em mim. Não vai ser no meio de uma tempestade, porque vai se cumprir a promessa do meu Pai, que disse que maldito é aquele colocado sobre o madeiro. Jesus sabia que para que a promessa se cumprisse, era necessário que ele morresse numa cruz. Ei, acompanha comigo, cara. Ele sabia que ele morreria numa cruz, amém? Ele estava no meio do barco, existia alguma cruz ali, então não é chegada a minha hora. Sabe por que Jesus tinha certeza que não era chegada a hora? Porque ele tinha intimidade com Deus e sabia o que tinha preparado para ele. Sabe por que às vezes a gente tem crises, medo e ansiedade? Porque a gente não para ouvir o que Deus está falando. Então quando a gente vê algo à nossa frente, eu não sei se eu vou conseguir ultrapassar, eu não sei se eu vou conseguir romper, eu não sei se eu vou conseguir. Ei, preste atenção, se você ouvir do próprio Deus o que Ele tem para você, você sabe que Ele está te esperando do outro lado desse obstáculo. Ele está te esperando do outro lado dessa crise, Ele está te esperando do outro lado dessas circunstâncias, porque Ele te prometeu até onde vai te levar. Então você descansa na certeza de que Ele vai cumprir. Quantos estão entendendo isso? Digam glória a Deus. Sabe outra coisa que eu aprendo com essa passagem? Jesus, ele não diz para o mar se acalmar e para o vento se aquietar à toa. O que ele está fazendo é muito mais poderoso que isso. É maravilhosa a palavra de Deus. A gente precisa ter mais prazer nela, porque ela ensina para a gente pelo que o coração de Deus se move. Amém? Entender a sua palavra é entender o que move o coração dele. Olha só que incrível isso. O que Jesus fez na verdade foi pegar uma realidade que havia dentro dele e transformar as realidades ao seu redor. Ei, o que havia dentro dele, paz. O que havia ao redor dele, tempestade. Você pode declarar isso? O que havia dentro dele, paz. O que havia ao redor dele, tempestade. Agora quando Jesus ele declara, se acalma a tempestade, cessa toda a tempestade, se acalma o vento, se aquieta. Sabe o que acontece? A paz que havia dentro dele gerou paz ao redor dele. Eu compartilhei também sobre Paulo e Silas na prisão, e eu quero compartilhar porque muitos não estavam aqui. Paulo e Silas estão na prisão e a palavra diz que eles estavam acorrentados. E eles começam então a louvar a Deus. Quantos aqui já conhecem essa passagem? Sabe, eu não sei você, mas para mim louvor é sinal de adoração e alegria. Ninguém que está cativo consegue louvar com alegria. Eles não estavam com um louvor de choro, eles estavam com um louvor de júbilo. Eles estavam alegres. Agora, como é possível alguém que está acorrentado ter alegria? É porque ao redor deles eles estavam presos. Você pode declarar isso? Ao redor deles, grades. Diga, ao redor deles, cadeias. Diga, ao redor deles, guardas. Mas dentro deles, liberdade. Glória a Deus. Eu não sei o que está ao teu redor, mas eu vim declarar que aquele que crer em Jesus, a palavra dele diz que do seu interior fluirão rios de água viva. Ei, aquele que crer nele não se move mais por aquilo que vê, mas por aquilo que crê. Dentro de você há uma paz que excede todo entendimento. Dentro de você há a vida de Deus. Dentro de você há a liberdade capaz de romper todas as cadeias. Dentro de você há promessas que vão se cumprir. Tudo isso está dentro de você. Sabe, alguns talvez me perguntariam: pastor, por que você tem falado tanto sobre aquilo que está no nosso interior? Você falou sobre as promessas que estão dentro de nós. Você falou sobre as realidades que estão dentro de nós. Hoje eu quero falar sobre o renovo e aquilo que já está dentro de você. Sabe por quê? É porque eu creio que no nosso interior é que tudo acontece. Quando Deus entrar na tua história, mudar o teu interior, tudo ao teu redor vai ser transformado também. Quando Deus mudar toda a tua certeza, as tuas razões, os teus sonhos, os teus projetos, quando Deus retirar
tirar todo o medo, toda a ansiedade, toda a depressão, toda a mentira do inferno, quando Deus retirar do teu coração toda a preocupação com toda a palavra contrária lançada sobre você, sobre a tua casa, sabe, vai estar tudo tão limpo e vazio, que Ele vai dizer: agora eu posso entrar e encher com a minha vida. Você quer ser cheio da vida de Deus? Entenda, Ele não ocupa o mesmo lugar que tristeza, morte e doenças. Quando Ele entra, elas têm que sair. Quando Ele entra, elas têm que sair. Eu já estou quase finalizando. A galera da banda tá com pressa. Eu tenho mais 10 minutinhos? Tá de boa? Vem comigo então, vem comigo. Eu tenho mais 10 minutos, amém? Eu quero falar sobre algo que vai transformar a tua história em 2017. E esse renovo depende de você renovar a tua visão. Você pode declarar isso? Diga: eu preciso renovar a minha visão. E eu preciso renovar o meu posicionamento. Abra por favor em 2 Reis 6:8. Eu quero compartilhar algo contigo. 2 Reis 6:8. Reis 6:8. E eu quero encher o teu coração de fé a respeito do que Deus vai fazer esse ano na tua vida. Pastor, mas é só em 2017? Não, 2017 só está começando. Depois vem 2018, 2019. Amém? Acompanha comigo até o versículo 18. Olha só que incrível. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. E depois dele se reunir com os seus conselheiros, ele disse: eu montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus, diga, o homem de Deus, mandava uma mensagem ao rei de Israel dizendo: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo por lá. Só para você entender, existia um povo que estava lutando contra Israel. E aí quando o rei dizia: olha, nós vamos atacar Israel tal noite, em tal lugar, sabe o que acontecia? Deus falava com o profeta, e o profeta dizia: olha, eles vão nos atacar aqui e nesse dia. Sabe, quando a gente ouve a voz de Deus, Ele nos diz até aonde ir, o que não fazer, com quem se conectar, que portas entrar, que portas não abrir. Deus, Ele dá a direção. Olha só que incrível. E aí continua comigo, versículo 10, diz assim: então o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus, e repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, e assim que vai ficar o inimigo, ele vai ficar furioso, mas o problema é dele, porque a gente continua rompendo. E diz: convocando então todos os seus conselheiros, ele perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? E respondeu então um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade, tem falado para onde nós vamos ou o que nós vamos fazer. Na verdade é Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas no teu quarto. Glória a Deus. Versículo 13 diz: ordenou então ao rei: descubram aonde o homem de Deus está, para que eu mande capturá-lo. E quando lhe informaram então que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. E eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Você pode declarar isso? Diga: quando eu me posiciono, o inferno se levanta, mas em Cristo ele vai cair. Olha que maravilhoso. Os conselheiros chegam para o rei e falam: rei, na verdade não é nenhum de nós que está dizendo para onde a gente vai atacar, é um homem de Deus chamado Eliseu. Então o rei reúne os exércitos e diz: olha, agora eu quero que vocês cerquem a cidade de noite. E talvez assim esteja a vida de alguns aqui. Você olha ao teu redor e parece que cercaram a tua casa. Você olha ao redor e parece que cercaram os teus sonhos. Você olha ao teu redor, parece que cercaram a tua família, a tua empresa. Eu sei que Deus está falando com algumas pessoas aqui, mas o Deus que agiu daquela forma vai agir hoje também. Olha só o que diz: o servo então do homem de Deus, ou seja, um servo de Eliseu, se levanta pela manhã bem cedo, e quando ele sai, ele viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado toda a cidade. Então ele exclamou: ah, meu Senhor, o que faremos? Então o profeta respondeu, você pode declarar isso comigo? Diga: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E olha só que incrível, Eliseu então orou e disse: Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja. Ei, preste atenção.
servo de Eliseu olha e está tudo cercado ao redor deles. Segundo o que os olhos dele podem ver, não tinha como fugir do tamanho daquele exército. Quando Eliseu olha para aquele exército, sabe qual a oração de Eliseu? Primeira oração: Senhor, abre os olhos do meu servo para que ele possa ver o que realmente está acontecendo ao nosso redor. Olha o que Deus fez. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Você pode entender? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Cheio de carros. Agora sabe o que é maravilhoso? O servo de Eliseu não conseguia ver os exércitos de Deus ao redor deles. Sabe qual é a boa notícia? Os exércitos inimigos também não. Tem algumas coisas tentando te paralisar, eles não têm ideia, mas existe o Senhor dos exércitos que está à frente de toda a tua batalha. Coloca comigo, por favor, na tela. Olha só, Eliseu então faz a primeira oração: Senhor, abre os olhos do meu servo para que ele possa ver. E a segunda oração que ele faz, coloca para mim, por favor. Segunda oração que ele faz: e ele viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Versículo 18 diz: e quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele então orou: Senhor, fere esses homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Sabe o que eu quero declarar? Deus não só vai renovar a tua visão, Deus não só vai abrir os teus olhos para que você possa entender, como Ele vai te deixar invisível em meio a toda a cilada do inferno, toda investida do inferno. Eles vão te procurar, não vão te achar. Eles vão procurar a tua casa, você está invisível. Eles vão procurar a tua família, eles não conseguem procurar. Você pode dizer glória a Deus por isso. Ei, onde é que está a família do André? Eu estava procurando eles, eu não consigo enxergar. Ei, a tua família continua lá, mas o inferno não consegue ver. Deus, Ele vai renovar a tua visão e Ele vai mudar a tua história. Sabe, para finalizar, eu quero declarar que Deus vai não só renovar a tua visão, como Deus vai renovar o teu posicionamento. Você pode declarar isso? Diga: eu vou renovar o meu posicionamento. Você quer viver o melhor ano da tua vida? Eu vou te dar dois caminhos. Em primeiro lugar, a gente precisa ouvir mais. Você pode declarar isso? Diga: eu preciso ouvir a voz de Deus. João 10:27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 5:24 diz: eu asseguro que quem ouve a minha palavra, quem ouve o quê? Eu asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. E eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, e já chegou, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Ei, quando você ouve a voz de Deus, você sabe o que está no coração dele. Quando você ouve a voz de Deus, você sabe as promessas que ele tem a teu favor. A voz de Deus é poderosa. A palavra de Deus diz que a voz dele é capaz de despedaçar todos os cedros do Líbano. A voz de Deus é capaz de tremer o deserto. A voz de Deus é capaz de tirar todas as coisas. Ele muda a tua situação, ele cria coisas que não existiam, ele retira coisas que te abatem, ele retira coisas que te desanimam. Ei, a voz de Deus tem poder para mudar toda a tua história. Então o que eu preciso para mudar a minha história? Eu preciso ouvir mais a voz dele. Eu preciso ouvir mais do que ele tem para mim. Sabe o que a gente precisa? Ouvir menos as vozes ao nosso redor e ouvir aquilo que está se falando dentro de nós. Você pode declarar isso comigo? Diga: Pai, os meus ouvidos, os meus olhos e o meu coração estão abertos para entender e aceitar a tua vontade sobre a minha
causa dela, mas hoje entendo quanto ela foi usada para mim fazer crescer, sabe? Eu tive uma professora que os alunos começavam a fazer bagunça, sabe o que ela fazia? Ela diminuía o tom da voz. A turma fazia então mais bagunça, sabe o que ela fazia? Ela falava ainda mais baixo. E eu achava que louco. Como assim? Está todo mundo gritando, ela está falando mais baixo. É porque ela disse uma vez passada o seguinte: eu não vou me desesperar para compartilhar o que eu tenho com vocês. Quem quiser ouvir, se aproxima. Sabe, às vezes a gente está esperneando, a gente está reclamando, a gente está... Deus, que vida, quantos problemas, Deus, que situação, que crise. Você está falando e Deus, Ele está baixinho falando: se aproxima, eu tenho algo para falar com você. Se aproxima, se aproxima. Deus, mas se acalma, eu tenho algo para falar com você. Quando a gente dá a oportunidade de se aproximar, parar um pouco de falar e ouvir, sabe o que Ele fala no nosso coração? Filho, fica na paz, porque eu tenho para você coisas maiores. Eu tenho para você sonhos maiores, eu tenho para você caminhos melhores. Quantos creem nisso? A segunda coisa que eu quero falar para finalizar essa mensagem é que eu preciso também declarar. Você pode dizer isso comigo? Diga: eu preciso declarar o que eu vou viver. Sabe, eu preciso em primeiro lugar ouvir o que Deus está falando comigo. Jesus, antes de compartilhar algo, ele ouviu o que Deus tinha para falar. Jesus, antes de começar o ministério, se recolhe 40 dias em jejum e oração para ouvir o que o Pai tem para falar. Quando Jesus então sai de lá e começa o ministério dele, às vezes a gente quer começar a experimentar milagres sem ouvir o que Deus está falando. Às vezes a gente quer começar a experimentar romper sem ouvir o que Deus está dizendo. Ei, Jesus era o próprio Deus, o Verbo que se fez carne, mas ele parava para ouvir o que o Pai tinha para dizer. Em primeiro lugar, eu preciso ouvir. Sabe qual é a segunda coisa que eu preciso fazer? Declarar aquilo que o Pai tem me falado. Mateus 8,5 fala a respeito de um centurião. Você já deve ter ouvido essa palavra, eu não vou me alongar muito. Chega então um centurião, um homem que tinha muito poder, diante de Jesus e fala: Senhor, existe um servo meu doente na minha casa, eu tenho muito carinho por esse servo, eu preciso que você cure ele. Jesus então muito solícito e fala: claro, eu vou até lá. Olha só que louco isso. O centurião então diz: não, Senhor, eu não sou digno de te receber na minha casa. Eu sou um homem que lida com poder e autoridade. Entenda isso. Aquele centurião ele fala: eu lido com poder e autoridade. E quando eu dou uma ordem ao servo meu, eu digo vai, ele vai. E quando eu digo vem, ele vem. Jesus, eu sei que você tem autoridade, por isso eu te peço, apenas libere uma palavra e o meu servo será curado. Olha que maravilhoso isso. Ao ouvir isso, Jesus então admirou-se e disse aos que o seguiam: eu digo-lhes a verdade, nem em Israel eu encontrei alguém com tamanha fé. Sabe o que diz em Mateus 8,13? Coloca para mim, por favor. Mateus 8,13 diz: então Jesus disse ao centurião: vá, porque como você creu, assim acontecerá. E na mesma hora o servo foi curado. Quantos creem que há poder sobre uma declaração? Você pode declarar comigo aquilo que você quer viver esse ano. Você pode levantar sua mão mais alto que você puder.